Os sinais vitais descrevem a performance das funções corporais básicas, que podem ser influenciadas por uma série de doenças, anormalidades internas ou externas. A temperatura corporal é um dos indicadores mais importantes para identificar possíveis doenças ou infecções. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seus likes e se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Te convido a assistir essa aula de hoje. O controle da temperatura corporal é realizado por meio de termômetro, sendo possível medir a temperatura em 5 locais do corpo. Oral na boca, coloca-se o termômetro sob a língua e, com os lábios, mantém-se o termômetro fixo, que deve ser mantido nessa posição durante 3 minutos. A precisão da medida é melhor do que axilar e pior do que anal. A boca possui rico suprimento sanguíneo, está próxima aos grandes vasos, e a corrente sanguínea reflete a temperatura das áreas centrais do corpo. A temperatura bucal varia entre 36,3 graus Celsius a 37,4 graus Celsius. Retal. Para esse método, utiliza-se um termômetro retal. Expressa os valores mais precisos em relação à temperatura central, capaz de medir a temperatura visceral. Facilidade na introdução. Contraindicado em neonatos, sob risco de perfuração intestinal ou clientes com trauma retal ou alguma doença local. Causa desconforto físico e emocional. A temperatura retal varia entre 37 graus Celsius a 38 graus Celsius. Temperatura axilar. A temperatura axilar é o método mais utilizado. Coloque o termômetro sob a axila, com o braço pressionado contra o corpo, durante 5 minutos antes da leitura. A temperatura axilar varia entre 35,8 graus Celsius a 37 graus Celsius. O método mais comum é a aferição da temperatura na região temporal, a famosa testa. Utilizando um termômetro digital ou infravermelho, basta apontar e pressionar para obter a leitura em segundos. A temperatura temporal varia entre 36,6 graus Celsius a 37,8 graus Celsius. Em resumo, existem várias opções de pontos de aferição da temperatura corporal. Cada uma possui vantagens e desvantagens, e é importante escolher a melhor opção de acordo com a idade, necessidades e conforto pessoal. Vamos agora falar sobre as terminologias muito utilizadas pelos profissionais de enfermagem e cobradas em provas de concurso. Fique atento aos valores de referência. Normotermia, temperatura normal entre 36, C a 37, C. Hipotermia, temperatura abaixo do normal. Hipertermia, temperatura acima do normal. Afebril entre 36,1 graus Celsius a 37,2 graus Celsius. Febril entre 37,3 graus Celsius a 37,7 graus Celsius. Febre entre 37,8 graus Celsius a 38,9 graus Celsius. Pirexia entre 39 graus Celsius a 40 graus Celsius. Hiperpirexia, acima de 40 graus Celsius. Agora vamos abordar os padrões de febre. Febre sustentada é uma temperatura corporal constante continuamente acima de 38 graus Celsius que tem pouca flutuação. Febre intermitente. A febre intermitente, picos de febre intercalados com níveis de temperatura habituais, ou seja, a temperatura volta ao valor aceitável pelo menos uma vez a cada 24 horas. Febre reincidente, períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Episódios febris e períodos de normotermia são com frequência mais longos que 24 horas. Febre remitente, picos e quedas de febre sem retorno a níveis de temperatura aceitáveis. Finalizamos nossa aula de hoje. Aproveita, se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like e seu comentário.